Bom, legal. Sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso Técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essa é mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do primeiro semestre de 2021. Nosso calendário está um pouco atrasado em função da pandemia. Bom, sempre lembrando que fique sempre à vontade para perguntar, abrir o microfone, levantar a mão, escrever no chat, do jeito que você achar mais simples. A qualquer momento pode me interromper e colocar a sua dúvida. Eu vou já compartilhar a tela do meu computador para gente dar sequência. Deixa eu pegar aqui, dar uma rápida olhada no que nós fizemos na aula passada, para ter certeza do ponto onde nós paramos dentro desse tutorial que nós estamos seguindo, que é... Aqui, achei. Bom, então nós trabalhamos com array, né? Lembrei aqui. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, esse semestre, nós acabamos por fazer a opção em seguir esse manual, esse tutorial desse site, e nós fizemos aqui, deixa eu ver onde paramos. Paramos aqui nos arrays. É isso, deixa eu conferir aqui no vídeo da aula passada. Nós vimos as funções para trabalhar com array. Legal. E aí eu acabei mostrando lá no site php.net as funções para trabalhar com array, né? Eu até sugeri que vocês depois dessem uma praticada e uma estudada nessas funções. Eu usei algumas, vamos até recapitular aqui, olhar lá na conta de professor, que aqui tem os exemplos que nós implementamos na aula passada. Fomos até o Prog 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual foi a última coisa que nós fizemos no Prog 9. Foi exatamente trabalhar com funções, ó. Aqui, na realidade, o Prog 9, nós não chegamos a trabalhar com array. O array foi nos exemplos anteriores. Nós trabalhamos aqui com algumas funções string, né? Que também são recursos importantes de programação. Nós temos nessa linguagem de programação. Então, as funções string, ó, são várias funções, como, por exemplo, substr, aqui, ó, string functions. Olha o tanto de função legal.
Essas funções podem nos poupar dezenas de linhas de algoritmo. Em vez de ter que ficar escrevendo um código para fazer uma determinada tarefa, uma dessas funções pode resolver parte do problema que nós temos no código. Deixa eu aumentar a fonte aqui para o zoom. Então, esse foi o último exemplo que nós utilizamos. Nós vimos os arrays, aqui no PHP, funções. Hoje eu vou falar um pouquinho dessas funções em PHP. Nós já vimos as variáveis, já falamos do echo e do print, os tipos de dados também já comentamos, as strings, que é onde fala das funções, ó. Aqui tem alguns exemplos, e eu mostrei lá no manual mais exemplos. Números. Aqui tem algumas funções para trabalhar com números também. Algumas funções de matemática, né? Mínimo, máximo, pi. Constantes. Operadores. Operadores também. Operadores. Falamos de operadores, hein? Mas nós já testamos alguns operadores nos exemplos anteriores. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos na sequência aqui, vamos para o prog 10, então, né? Então, aqui na minha área, o último foi o prog 9, então vamos criar um novo arquivo do tipo PHP e vai ser o nosso prog 10. Esse prog 10, nós vamos misturar algumas coisas. Então, cadê ele? O prog 10 ficou aqui. Entendi. Editando o prog 10 em uma nova aba. O que vamos colocar nesse prog 10? Vamos lá para o... Eu vou fazer uma mistura nesse prog 10. Eu vou usar aqui da questão de matemática. Essas funções aqui trabalham... Tá, vamos para as constantes. Essas constantes aqui eu acho que são mais interessantes. O que é uma constante? Constante é uma variável, constante não é. Não pode ser uma variável, se fosse uma variável não era constante, foi mal aí. Constante é uma informação que nunca muda. Como é que eu faço a definição de uma constante em PHP? Tá aqui o exemplo, vou copiar o exemplo. É uma função define, não vou nem copiar, vou digitar. Então eu uso define, que é uma função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. É essa função aqui, define. Para essa função, eu passo dois parâmetros. Eu passo o nome da constante e o valor dessa constante. Então, aqui, qual será o nome da minha constante? Sei lá, vou criar aqui, ó, nome empresa. Nome empresa será uma constante. E aqui, o valor dessa constante. O valor dessa constante será o FTM Cefores curso técnico em informática.
Essa é a constante nome empresa. E aqui o conteúdo dessa constante. Bom, se a constante é uma informação que teoricamente nunca muda, para que eu vou usar um negócio desse? Sendo que eu poderia muito bem usar, em vez de usar nome empresa, eu já uso direto a informação. Tem uma vantagem. Vamos supor que eu tenha, em um sistema web, muitos arquivos de programas, muitos arquivos PHP. E essa seja uma informação que eu utilize em dezenas de arquivos PHP. Se eu definir isso uma única vez em um local, como eu estou fazendo aqui, ó, eu não... eu poderia usar nome empresa no sistema inteirinho. Aqui, ó, só para exemplificar, eu posso mostrar o conteúdo de nome empresa. Para facilitar a visualização, eu vou colocar isso dentro de uma instrução H1 do HTML, para aparecer bem grande lá na tela para o internauta. Então, eu estou concatenando, já fizemos isso aqui várias vezes. Então, eu estou concatenando o conteúdo de nome e empresa dentro de um H1 para ficar grande. Então, vamos executar nosso prog 10 lá no site. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Aqui, ó. Executei. Então, quando eu mando mostrar nome empresa, que é uma constante, ele mostra aquela informação. Então, vamos pensar o seguinte, que eu vou dar uma diminuidinha aqui, que ficou meio grande. Vou passar para H3. H3, salvei. Opa. Ó, vou atualizar aqui, ele diminuiu um pouco o tamanho da letra. Veja qual que é o conteúdo que o internauta recebe. O internauta, se ele clica com o botão direito na página e clica em exibir código-fonte da página, você consegue ver o que chegou para ele de informação. Lembrando, já comentei isso, ele não recebe o código-fonte do nosso programa PHP, ele recebe só o conteúdo que a gente envia com eco com print junto com o restante da página. Então, ele recebeu o H3 barra H3 e dentro ele recebeu o conteúdo da constante nome empresa. Eu estava dizendo qual a finalidade de usar um negócio desse. Então, imagina o seguinte. Eu já vou aproveitar, já que eu tenho que explicar isso aqui, eu vou aproveitar para explicar um outro negócio. Deixa eu ver aqui em que ponto que isso pode estar aqui no PHP. Eu não sei em que ponto esse negócio está aqui no tutorial. Ah, tá aqui, ó. PHP avançado. Então, eu vou dar um pulinho aqui no PHP avançado para mostrar essa opção de incluir arquivos. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar require ou include, tá? E aqui eu vou pegar... Bom, é só usar o include, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Vamos aplicar isso aqui na prática. Até para fazer mais sentido o uso de constantes, tá? Então, eu vou criar aqui, dentro dos meus arquivos, eu vou criar um novo arquivo do tipo PHP. Vou chamar esse arquivo de constante... Não, deixa eu ver. Vou chamar de dados básicos. Dados básicos.php.
criar. Vou abrir esse arquivo dadosbásicos.php e nele eu vou fazer o seguinte, php, nossa senhora, php, pronto. Então aqui eu tenho um trecho de programação PHP, né? Deixa eu copiar esse define. Esse define vai sair daqui, tá? Vou tirar, ó. Estou tirando o define do prog10. Vou levar esse define para dentro do dadosbásicos.php. E vou definir nome da empresa, vou definir mais coisas aqui. Vou define e-mail, contato. Agora eu não lembro. Vou pôr um qualquer aqui, cefores@uftm.edu.br. Então, perceba que eu estou criando algumas constantes. Ok? Estou criando algumas constantes. Isso aqui, gente, são dados aleatórios. Eu não vou nem pôr dados aleatórios, vamos fazer um negócio bonitinho. Eu vou pegar lá as informações certas lá, porque fica até mais simpático, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, no site do Cefores. Vou pegar aqui, ó. Ó, acertei o e-mail, cefores@uftm.edu.br. O telefone, vou pôr esses telefones tudo aqui lá. Telefones. Ok, então voltamos aqui. Fone Cefores. Eu acho que não precisa ficar repetindo esse 34. Pronto. Então, eu acho que só 3 exemplos já está bom. Então, eu tenho um arquivo chamado dadosbásicos.php, que é esse arquivo que a gente está aqui, vou salvar ele. Esse arquivo, eu defini 3 constantes, nome empresa, e-mail contato e fone Cefores. Ok? Salvei, está aqui esse arquivo. Agora, o que acontece? Aqui nesse programa prog10 que eu estou implementando, eu preciso ter disponível as minhas constantes que estão lá nos dadosbásicos.php. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e uso o include. E nessa função include, eu vou colocar o nome daquele arquivo. O nome daquele arquivo é dadosbásicos.php, o B é maiúsculo, isso é importante. Então, eu vou colocar aqui, ó, dadosbásicos.php. Como esse arquivo está na mesma pasta desse que eu estou programando, eu não preciso especificar as pastas aqui, tá? Mas tem uma opção que é necessária. Eventualmente, mais na frente, a gente pode fazer exemplos assim. Então, quando eu faço esse include, é como se eu tivesse automaticamente pegando isso aqui e colocando aqui, ó. Fazendo isso. Tá? Esse inclui aqui na linha 3 do meu algoritmo, na linha 3 do meu programa, inclui tudo que tem lá dentro desse arquivo. Consequentemente, a partir daqui, eu posso usar o que tem lá dentro de dados básicos. Vamos salvar. Lá dentro de dados básicos, eu tenho o nome e a empresa. Então, aqui, se eu incluir dados básicos, eu posso usar nome e empresa. Consequentemente, além de nome e empresa, eu vou até duplicar aqui, ó. O que mais que eu tenho lá dentro de dados básicos? Eu tenho fone Cefores. Então, eu vou colocar aqui, ó, fone Cefores. E vou salvar. Então, agora o meu prog10... O que é o meu prog10? Eu mostro a constante nome empresa e a constante fone Cefores. Vamos atualizar o prog10 lá no site do internauta? Atualizou, ó, mostrou. Mostrou nome empresa e mostrou fone Cefores. Então, veja, vamos supor que eu tenha, além do prog10,
eu tenha mais outros 45 arquivos de programação PHP que utilizam essas constantes que estão lá em dados básicos. Então, você percebe que em mais de 30 programas do meu site, eu uso nome empresa e fone Cephores. O que acontece? Vamos supor que os telefones do Cephores mudaram os números. Se eu não estivesse usando esse conceito aqui de constante, o que eu teria que fazer? Eu teria que entrar em todos os programas que eu coloquei o número do Cephores e alterar um por um. Dentro desse conceito, não. Eu venho aqui, ó, e se eu alterar a constante fone Cephores e mudar esses números, tá? Vou pôr aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estou mudando os números aqui, ó. Pronto, mudei para 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Salvei. Eu estou salvando dados básicos. Eu não mexi no prog 10. Então, quando o internauta acessar o prog 10 novamente, percebam que os números aqui irão mudar. Ó, atualizou, mudou. Tá vendo? Então, isso é legal usar esse conceito de constante, porque informações desse tipo eu posso colocar como constantes e usar no meu programa inteiro com o recurso do include. Todos os locais que eu precisar dessas constantes, eu faço o include e uso essas constantes no meu algoritmo, no meu código. Vamos supor, tem 200 programas que eu usei essas constantes. Olha que vantagem legal, porque a informação está num único local. Então, se ela muda por qualquer motivo, você vem aqui e muda. Ó, voltei aos números originais. Mudou, salvou nas 30, 50 páginas onde está incluídos os dados básicos, aquelas constantes terão os valores de acordo com a definição aqui, ó. Então, vou atualizar de novo, vocês vão perceber que os números vão voltar ao normal aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Que super interessante. Bom, eu vou dar um outro exemplo para vocês Não vou implementar esse exemplo agora, não. Vou só comentar para vocês entenderem outra funcionalidade do Define. Eu já desenvolvi alguns sistemas onde eu uso esse conceito de constantes para fazer com que um site... Aliás, aqui, ó, deixa eu mostrar um exemplo prático para vocês, onde eu usei esse tipo de recurso. Esse site aqui é um site que eu desenvolvi já há muitos anos. E esse site, vocês percebem que ele está em português agora, ó. É um banco de dados de exercícios SQL com correção automatizada. Professores, ele está em português. Mas quando eu desenvolvi esse site, eu coloquei também as opções de inglês e espanhol. Então, se eu mudar o site para inglês, olha o que acontece. O site passa para o idioma inglês e tem em espanhol. O site passa para o idioma espanhol. Como é que eu fiz isso? Todas essas informações que precisam aparecer no site, elas foram colocadas em constantes em arquivos. Então, eu tenho... É como se eu tivesse assim, ó, dados do site em inglês.php, dados do site em espanhol.php, dados do site em inglês.php. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo acessar e mostrar isso para vocês na prática. Eu vou mostrar o código-fonte desse negócio para vocês aqui, quer ver? Um segundo aqui, que aí vai ficar mais interessante de vocês entenderem esse conceito da constante, quer ver? Eu vou pegar aqui... Só um segundo, vou abrir o fonte desse negócio para que vocês vejam, quer ver? SQL Web
SQL Web, cadê você, SQL Web? Uai. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui na pasta. Agora é lembrar na época que eu programei esse troço onde eu coloquei. Ah, achei. Achei. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que interessante. Eu estou lá nos arquivos daquele site que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Que tem as informações, agora está em português, agora está em inglês, então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Lá dentro do site, quando eu desenvolvi, veja que eu criei uma pasta que eu chamei de idiomas. E aí, eu tenho 3 arquivos aqui, ó. en.php, que é, ó, vou abrir ele aqui para você ver. Ó, é um site, é um arquivo com as constantes. E aqui, por exemplo, eu defini uma constante que eu falei, underline, abrir, underline. Aqui você dá o nome que você quiser. Eu gosto de usar assim, underline antes e depois, para lembrar que é uma constante. Tudo que eu ponho underline antes e depois, eu lembro que é constante. Então, abrir em inglês é open. Aí, se eu for lá no arquivo em português e editar, ó, eu tenho exatamente o mesmo arquivo com a constante abrir, só que escrito em português. E se eu abrir, obviamente, aí em espanhol, eu tenho a mesma constante abrir escrita em espanhol. Então, o que acontece? Como é que eu faço essa transição? Eu tenho 3 arquivos com as mesmas constantes. A diferença é que em um está escrito em português, o conteúdo da constante é em português, em outro, o conteúdo da constante é em inglês, e no terceiro, o conteúdo da constante é em espanhol. Então, na hora que o internauta escolhe o idioma que ele quer acessar o site, o que eu faço? Eu uso o include no arquivo de constantes daquele idioma que ele escolheu. E aí, todas aquelas constantes que estão lá terão o conteúdo daquelas informações naquele idioma. Então, eu já usei, né, em mais de um projeto, esse recurso de constantes para ter um site em várias línguas. Então, essa é uma possibilidade, mas existem várias possibilidades para a utilização desse recurso de constantes, tá? Então, aqui eu só estou ilustrando um exemplo onde eu já implementei esse tipo de recurso. Deixa eu voltar para minha conta prof aqui, senão dá uma confusão aqui. Prof, aqui, loginhas prof. Então, voltei para prof. Ok. Bom, então, eu acho que está claro, né? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para perguntar, tá? Então, eu vou deixar no Prog 10, eu vou colocar mais algumas coisinhas nesse Prog 10 aqui. Então, eu dei uma avançada lá segundo esse tutorial que a gente está seguindo aqui, o include é PHP avançado. Eu posso fazer com include e com require, aí tem uma pequena diferençazinha aqui. Mas os dois basicamente fazem a mesma coisa. É uma diferença de comportamento, né? O require significa que vai ser obrigatório. Se não tiver o arquivo para ele fazer a inclusão, ele dá erro. Já o include, se não tiver o arquivo, ele dá um alerta, mas segue o processamento da página. Bom, vamos voltar lá em cima. Então, acabamos de falar das constantes. Então, você pode definir constantes do jeito que você achar interessante. Para ilustrar os operadores, são operadores matemáticos, ó. Então, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer menos, multiplicação, divisão e módulo e exponenciação. Então, os operadores matemáticos estão aqui.
e tem os operadores de comparar, que é outros tipos, ó. Posso fazer mais igual, menos igual, vezes igual. Vou colocar alguns exemplos aqui no nosso Prog 10, tá? Então, mostrei as constantes. Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acabei diminuindo o zoom aqui. Vou colocar aqui alguns operadores matemáticos para ilustrar essa situação aqui. Então, vamos fazer aqui multiplicação. Então, vamos criar a variável aqui. O x, dólar x vale 80. Vou colocar na mesma linha, tá? Só para ganhar espaço aqui. O dólar y, dólar y é igual a 30, ponto e vírgula, porque na realidade o ponto e vírgula define o final, né? Então, para o PHP, o compilador lá, tanto faz, está na mesma linha ou em linhas separadas, porque quando ele encontra o ponto e vírgula, ele sabe que terminou aquela linha de instrução. Então, y igual a 30, z igual a 15. Então, vamos lá, vamos mostrar algumas operações aqui. Vou mostrar assim, ó. Vou pôr um BR para mudar de linha. Não, vou fazer diferente. Vou usar o H2, H4, para ficar um pouco menor. O H4 fica um pouco menor. H4 tem que encerrar. Pronto. Então, aqui, ó, eu vou abrir parênteses, porque aqui dentro eu vou fazer uma operação matemática e o ponto vai concatenar. Então, aqui eu tenho uma operação matemática dentro desse parênteses e o resultado dela vai ser concatenado com o H4 antes e o barra H4 depois. Então, aqui eu vou fazer uma operação, dólar x vezes y. É o que vai aparecer aqui no primeiro, tá? Vou fazer x dividido por y. Vou fazer... O que mais que tem de operador lá? Soma, divisão, módulo. Vamos fazer uma subtração. X menos y. E, por último, uma soma. X mais y. Então, pronto. X mais y, x dividido por y, x menos y e x mais y. Vamos salvar aqui o nosso prog 10. Vamos voltar aqui no prog 10 e vamos executar. Deixa eu diminuir um pouco esse negócio aqui, que agora ficou grande demais. Pronto, então vamos lá. Depois de mostrar as duas constantes, que está aqui, nós temos a primeira situação, x vezes y, 80 vezes 30, 2.400. A próxima é x dividido por y, 80 por 30. 80 por 30 dá 2,666666667. X menos y, 80 menos 30. 80 menos 30 deu 50. E a última operação matemática, x mais y dá 80 mais 30, 80 mais 30 dá 110. Então, aqui a gente encerra o nosso prog 10, tá? O prog 10, ele contempla a implementação dos dados básicos.php. Então, nós temos aqui um exemplo de constantes, um exemplo de include e o exemplo de algumas operações matemáticas no prog 10. Vamos adiante, vamos ver o que mais vamos... vamos estudar hoje o if e o else. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos fazer um prog 11 para usar if else. Posso fechar aqui os dados básicos agora. Então, vamos usar o nosso prog 11. Novo texto, PHP, prog11.php, criar. Está aqui o prog 11, botão direito, editar em uma nova aba.
Ok, está abrindo aí o nosso prog 11, agora eu já perdi o Ctrl+C, Ctrl+V, já não tenho mais, deixa eu achar, já sei, eu pego do internauta aqui, ó, e na realidade a única coisa que me interessa é copiar isso aqui, isso é coisa de digitador preguiçoso, né? Então esse cara fica, e esse cara aqui fica, caramba. Esse resto aqui sai. Só para ter a estrutura básica do HTML aqui. Aqui a gente começa a programação PHP e aqui a gente encerra a programação PHP. É isso. Salvou. Temos o prog 11 para começar. Então, é o if else. O que é o if else? Se não. Então, vamos lá. Vou aumentar esse trem aqui. Parece que aumenta e diminui. Então, nós vamos criar algumas variáveis. X é igual a 8. Y é igual a 5. Aí eu vou fazer um if else. Se, eu vou botar, eu gosto de pôr a estrutura direto, ó. A estrutura é assim. Se aqui uma determinada condição, se essa determinada condição é verdadeira, ele vai fazer a linha 6. Aqui, ó, agora ficou certo. Então, vamos entender o if, né? Vocês devem estar estudando em algoritmo coisas similares, é a mesma coisa. Então, se aqui eu vou ter uma condição, essa condição ela só pode ter um resultado verdadeiro ou falso. Se o resultado é verdadeiro, ele vai processar tudo que está aqui dentro. No caso, eu só tenho a linha 6. Se for falso, ele vai executar o que está na linha 8. Então, eu posso, por exemplo, perguntar se o x é maior do que o y. Então, aqui dentro eu tenho uma pergunta. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? O x é maior do que o y? É verdadeiro. Então, se isso aqui é verdadeiro, nós vamos ter como resultado aqui dentro, ó. Quero mostrar uma mensagem na tela. Eu costumo usar esses H, pessoal, só assim para ficar uma fonte maior lá, para que vocês vejam bem o resultado, tá? Não preciso. Eu só pôr assim, ó, x, sim, x maior que y. Eu poderia, gente, olha só, isso aqui é só um exemplo, né? Mas eu poderia colocar qualquer coisa aqui, ó. Vou até pôr assim, ó, x igual, y igual. E aí, o que eu faço? Aqui nesse espaço, eu vou colocar o valor de x. Então, eu fecho aspas, ponto, ponto, abro aspas. Quando eu faço isso, eu quebro e tenho a possibilidade de concatenar a variável x aqui, ó. Fazer a mesma coisa no y. Aspas, ponto, ponto, aspas. E aqui eu tenho condição de concatenar a variável $y. Então, eu vou dar essa mensagem, tá? E aí, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo, e a mensagem aqui embaixo é diferente. A mensagem aqui embaixo é não. X não maior do que Y. Salvei. Vamos ver o resultado disso. Prog 11 agora. Enter. Então, o resultado deu sim, x igual a 8, maior do que y igual a 5. Então, ó, x vale 8, y vale 5. X é maior que 8? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele faz o que está aqui. E não faz o que está aqui. Agora, se eu inverter, falar que o x vale 2 e salvar, vamos testar o resultado disso. Não. X igual a 2, não maior do que y igual a 5. Perceba que agora o x vale 2, o y vale 5, e eu tenho uma estrutura condicional, é o que a gente está estudando aqui, ó. If else.
Então, aqui eu consigo estabelecer um fluxo de execução do meu programa, dependendo de uma situação. A situação é essa. Se for verdadeira, o fluxo de execução passa aqui dentro para depois seguir aqui embaixo. Se essa condição é falsa, o fluxo do meu programa passa aqui para dentro e depois que ele faz a linha 8, ele continua aqui embaixo. Eu vou até pôr um eco aqui, ó. Vou pôr um eco aqui, ó. Eco. H2. H2. Continuando o código. Tá? Só para você ver que nós temos um desvio de fluxo de execução do nosso programa. Ó, vou salvar esse negócio aqui. Vamos entender. Toda vez que eu coloco uma estrutura if-else, eu tenho no fluxo de execução do meu programa a seleção, um ponto de parada condicional, que é esse if. Se a sentença aqui dentro for verdadeira, eu executo um bloco de programação que está aqui, antes do else, e depois eu saio do bloco if e venho continuar o meu algoritmo, o meu código. Se essa sentença aqui é falsa, porque como é que é processado esse código? Ó, executa aqui, executa aqui. Chegou no if, ele vai ver, é verdadeiro? Faz isso. É falso? Faz isso. E depois ele segue o fluxo. Então, toda vez que está no fluxo de execução do programa, chegou no if, ele vai fazer um ou outro antes de continuar. Ele nunca faz os dois. Ele faz esse ou esse. Então, vamos testar lá para ver. Ó, ele fez o não. X igual a 2, não maior que 5. E aqui ele continuou o código. Entendeu? Então, ele fez esse, fez esse. Na hora que ele chegou aqui, ele perguntou, x maior que 5? Não, é falso. Se é falso, faz aqui e depois continua lá embaixo. E aqui não precisa ter um código só, pode ter mais. Pode ter mais código, tá? Eu pus só um, né? A linha 6 e a linha 8, mas pode ter um bloco aqui, ó. Posso dar Enter e posso pôr vários comandos aqui dentro, várias linhas de código. Certo? Então, temos aqui o prog11, que é um exemplo do if-else. Salvou, fechou. Vamos ver agora. Pode ser só if, não precisa ser if-else, tá? Pode ser só if. Aqui um exemplo, ó. Só faço if, se for maior, se for menor do que 20, eu faço. Se não, não faço nada e sigo o fluxo. Vamos ver o switch. O switch me permite testar várias possibilidades. E eu vou até colocar esse cara aqui, ó. Copiar esse exemplo aqui para o nosso prog12. New, arquivo, PHP, prog12. Criar. Pronto. Vamos abrir agora o nosso prog12. Só que aqui, antes de testar esse código, vamos buscar lá aqueles nossos velhos conhecidos, né? Que é esse cara aqui. Começa o nosso código. Esse cara aqui que termina o nosso código HTML. Lá no final, então, eu tenho que pôr isso aqui. Pronto. Então, agora eu posso voltar aqui e começar programação PHP. E eu vou terminar aqui no final, terminar programação PHP. Legal. O que é o switch? Eu quero testar algumas possibilidades, tá? Quero testar algumas possibilidades. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo aqui.
aqui vamos criar uma variável vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável sexo. Essa variável sexo, eu vou colocar conteúdo letra F. Vou ter uma variável sexo que é igual a letra F. Aí, o que acontece? Aqui, eu vou testar o conteúdo da variável sexo. E aí, gente, eu vou botar isso aqui tudo na mesma linha. Ó, assim é muito mais bonitinho. Então, quando você for fazer, faça desse jeito, tá? Aqui eu vou colocar na mesma linha só para efeito de economia de espaço em tela, para que você consiga ver tudo aí de uma vez só. E eu acho que isso facilita o entendimento, tá? Depois eu vou trocar esse conteúdo todinho aqui. Então, vamos lá. Quais são as opções de sexo que nós vamos considerar aqui? Bom, aqui, por enquanto, o conteúdo é F, mas eu vou testar aqui as possibilidades que me interessam. Então, eu vou testar o primeiro caso, M. E aí, o eco aqui vai ser o seguinte. Vamos colocar o H3 aqui. Sexo masculino. Sexo masculino. Sexo. Depois do M, nós vamos testar o F. F. Sexo feminino. Sexo. Ixi, vai só duas opções? Vou testar com mais. Vou colocar uns trem diferentes aqui. Feminino, masculino, feminino. Vou colocar o D será desconhecido. Aliás, não. Vou colocar N. E aí eu vou colocar assim, ó. Sexo não informado. E o padrão é, se não é nenhum desses, se não é M de masculino, se não é F de feminino, se não é N de não informado, nós vamos considerar sexo desconhecido. Tá certo? Então, vamos entender a brincadeira aqui. Com switch, eu consigo estabelecer uma série de possibilidades para uma variável. Então, eu coloco a variável aqui e testo as possibilidades. Se for esse M for o conteúdo da variável sexo, 2 pontos, eu coloco todas as linhas de programação que eu julgar conveniente. Aqui no exemplo, eu só tenho uma linha de programação que é mostrar essa mensagem. E o break significa encerra os testes com esse switch. Então, esse break, vamos colocar um continua código aqui embaixo também, ó, eco. Vou até colocar um HRzinho aqui só para dar uma quebrada de linha, depois vou colocar um H2. Continua, barra H2, pronto. Então, só para que vocês vejam, eu não vou pôr essa separação de linhas mais não, para ocupar bastante o espaço da tela. Então, recapitulando. Deixa eu salvar. Recapitulando. Tem uma variável que tem o seu conteúdo. Aqui eu quero testar algumas possibilidades para o conteúdo dessa variável. Então, eu coloco switch e coloco a variável dentro do parênteses. Caso essa variável tenha o conteúdo tal, eu executo quantas linhas de programação eu desejar e depois eu coloco o break. O break vai mandar ele para fora do switch. O switch abre aqui, ó, chave ou colchete, eu nunca lembro que diabo é esse troço.
chave ou colchete, e ele encerra aqui na linha 9, ó. Aqui na linha 9 termina o nosso switch. Abriu aqui, fechou aqui. Então, se for M, ele faz tudo que você colocar aqui dentro, break, manda ele para fora, que é na linha 10, para ele continuar. Se for F, ele faz tudo que está aqui dentro, quantas linhas você colocar de programação, break, manda ele para fora, que é a linha 10. E assim acontece aqui, e se ele não entrar nem no M, nem no F, nem no N, ele usa esse aqui como padrão. Ele faz esse aqui. Aí, como é padrão e é o último, nem tem break, não precisa. Vamos testar com F primeiro. Então, nós estamos no prog 12. Prog 12, enter. Olha lá, sexo feminino, continua. Ele entrou aqui, vamos testar. Sexo é o quê? É F. Então, deu aqui, mostrou sexo feminino, break, ele veio para cá e continuou o código. Vamos trocar de F para M agora. Salvou. Vamos testar agora. Sexo masculino e foi para continuar. Vamos testar eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou testar o M minúsculo. M minúsculo. E aqui ele usa M maiúsculo. Vamos ver se para ele é diferente maiúsculo e minúsculo. Vamos salvar e vamos atualizar. Sexo desconhecido. Então, ele veio para cá, ó. Por quê? Porque na hora que ele olhou o conteúdo de sexo, é M maiúsculo? Não, não é. É F maiúsculo? Não, não é. É N maiúsculo? Não, não é. Então, ele fez isso. Então, maiúsculo e minúsculo aqui é diferente, tá? E se a gente colocar aqui um X qualquer, é óbvio que ele vai processar também sexo desconhecido, porque nesse caso o conteúdo de sexo não é esse, não é esse, não é esse, então ele fez esse. Ok? Então esse é o nosso prog 12. Prog 12, que mostra o switch. Loops. Vamos encerrar a aula de hoje com loops, porque loops é um recurso poderosíssimo e vale a pena fazer um ou dois exemplos aqui mostrando, tá? Bom, temos no PHP eu posso usar while, do while, for e esse outro aqui, ó, forish. Como é que fala isso, hein? Deixa eu perguntar para a mulher do Google aqui. Eu nunca tive essa curiosidade de saber a pronúncia desse troço. Só um segundo, deixa eu perguntar aqui para a tia do Google. O que eu estou fazendo aqui, ó? Botei a palavra aqui e vou escutar ela falando aqui para me ouvir. For each. For each. É o que ela está falando no meu ouvido. Se o som não está saindo aí para você. For each. Tá. For each. Então, segundo a mulher do Google, é for each que fala. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso próximo, que vai ser o prog 13. Eu vou copiar isso aqui, só para economizar. Texto, PHP, prog 13. Cadê? Não foi parar o prog 13. Ah, criou agora. Ué, não está errado? Pus POG. Então, deixa eu renomear ele aqui. Por isso que ele saiu fora de ordem. Prog 13. Renomear. Ok. prog13.php. Editar em nova aba. Estou aqui no nosso prog 13. Vamos colar aqui o código. Vamos apagar esse negócio aqui. E vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Vamos pegar aqui o while. Como é que eu uso o while? Aqui a sintaxe. Enquanto a condição for verdadeira, ele faz o que está aqui dentro. Essa condição é verdadeira, ele faz o que está aqui dentro. Aqui tem um exemplo. Tá? Então, vamos lá. Vamos copiar essa estrutura dele aqui, ó. Vamos fazer o nosso exemplo aqui. O nosso exemplo é
Enquanto aqui nós temos que estabelecer uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está aqui dentro vai ser processado. Então, aqui só explicando o comando. Então, enquanto, entre parênteses, uma condição for verdadeira, abre chaves, fecha chaves. Então, tudo que está entre esse abre chaves e esse fecha chaves, o colchete, sei lá que diabo é esse troço, a estrutura, o que tiver aqui dentro vai ser processado. Então, vamos criar uma variável, vou chamar essa variável de salário. E o salário vai ser igual a 1.200. Então, enquanto o salário... Aí nós vamos colocar uma condição aqui, ó. Que condição é essa? Enquanto o salário for menor que 20 mil, nós vamos fazer o seguinte. O que nós vamos programar aqui? Enquanto o salário for menor que 20 mil, a gente não está satisfeita, que a gente quer ganhar mais. Então, a gente vai mostrar a mensagem. Vamos colocar aqui um BR. Ah, vai BR mesmo, tá? Um BR é mudança de linha. Aí na frente, nós vamos colocar assim, ó, salário igual. Aí nós vamos concatenar aqui o conteúdo da variável salário. Salário. E nós vamos colocar assim, muito pouco. Ponto e vírgula. Então, enquanto o salário for menor que 20 mil, nós vamos mostrar uma mensagem. Salário de tanto, aqui é 1.200, vai começar com 1.200, então. Salário de 1.200, muito pouco. E depois de mostrar a mensagem, nós vamos pegar o salário e vamos alterar o conteúdo dele. Qual será o novo salário? Vou fazer uma expressão matemática aqui dentro do parênteses. Então, eu vou pegar o salário e multiplicar... Não, vou multiplicar não. Vou fazer um exemplo mais simples. Eu vou somar no salário R$2.000. Tá? Então, veja bem. Vamos entender só isso por enquanto. Ó, vou fechar aqui, vou encerrar. Vou deixar esse continua aqui embaixo, tá? Só para que vocês percebam que aqui nós temos uma estrutura de repetição. Como é que funciona essa estrutura de repetição? Enquanto a condição aqui dentro for verdadeira, tudo que está entre o abre-chave e fecha-chave ou colchete vai ser processado. No caso, as linhas 5 e 6. Poderia ter quantas linhas eu quisesse aqui dentro, tá? Isso aqui depois continua, o eco. Vamos tirar essa linha aqui que está sobrando, pronto. Então, beleza. O salário é 1.200, enquanto esse salário for menor que 20 mil, tudo que está aqui dentro vai sendo processado. Eu tenho que tomar cuidado, porque, veja bem, olha só o que nós temos aqui. Nós temos um código, um algoritmo, um programa, onde, enquanto aqui dentro for verdadeiro, ele vai ficar processando 5, 6. Faz a 5, faz a 6. É verdadeiro? 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 Faz a 5, faz a 6. Esse faz a 5 e faz a 6, pessoal, é o número da linha que ele mostra aqui do lado, tá? Linha 5 do programa, linha 6 do programa. Então, ele vai ficar nessa. Então, você tem que tomar cuidado, porque em algum momento isso aqui tem que ficar falso. Porque se isso aqui não ficar falso, ele vai ficar, o seu programa fica eternamente aqui, ó. Ou seja, você acaba de ver um exemplo quando um programa trava. Quando é que um programa trava? Essa aqui é uma possibilidade de um programa travar. O programador colocou uma situação que nunca acaba, então o computador fica aqui, ó. Faz a 5, faz a 6. É verdadeiro? Faz a 5, faz a 6. É verdadeiro? Faz a 5, faz a 6. É verdadeiro? O computador fica o resto da vida aqui. Então, o programador, quando está escrevendo o algoritmo, ele tem que ficar atento. Por que eu coloquei isso aqui? Ó? O salário é igual ao salário mais 2.000.
Por que eu coloquei isso? Para ter certeza que o salário é 1.200. Aliás, antes de executar essa página aqui, eu vou fazer um negócio com vocês que eu fazia quando eu ensinava algoritmo, em 1900 e não lembro mais. Eu vou abrir um bloco de notas aqui, só um momento. Nós vamos fazer o que eu chamo de teste de mesa, que é um negócio sensacional. Abri aqui um bloco de notas, vou colocar ele aqui do lado. Ó. Então, nós temos a variável salário. Começa com 1.200. Certo? Esse é o conteúdo da variável salário. Nós estamos fazendo a linha 3 do nosso algoritmo. Linha 3. Agora vamos para a linha 4. Salário é menor que 20 mil? Sim. Então ele vai fazer a linha 5, mostrar a mensagem, e depois ele vai fazer uma conta. Salário é igual a salário mais 2 mil. Então, quanto é que é salário é igual a salário mais 2 mil? É 1.200. Mais 2 mil dá 3.200. Então, o salário agora passou para 3.200. Por quê? Ele pegou 1.200 mais 2 mil, o resultado aqui dá 3.200. E para onde vai esse 3.200? Olha o igual aqui fazendo a atribuição. Esse 3.200 vai para dentro da variável salário. Então, é isso que nós fizemos. O salário agora é 3.200. Ele volta aqui em cima e pergunta, 3.200 é menor que 20 mil? Sim. Opa, então vamos lá. Faz a linha 5 de novo e vamos de novo. 3.200 mais 2.000 vai dar 5.200. Então, isso aqui deu 5.200 e ele coloca 5.200 aqui. 5.200 é menor que 20 mil? Sim. Então, vamos de novo. Mostra a mensagem, linha 6. Salário igual a salário mais 2.000. 7.200. Então, ele vai mostrar tudo isso, tá? Então, ele vai mostrar tudo isso lá na tela. Vamos ver? Então, agora é o PROG 13. Olha lá, que lindo. Salário, 1.200 muito pouco, 3.200 muito pouco, 5.200 muito pouco, 7.200... Então, ele foi fazendo o quê? Começou com 1.200. É menor que 20 mil? Sim. Ó, salário 1.200 é muito pouco. Somou 2.000 no salário e colocou lá no salário. Então, passou para 3.200, ó. 3.200, 5.200, 7.200, 9.200, 11.200, 19.200. O que aconteceu quando chegou nos 19.200? 19.200 é menor que 20 mil? É. Então, ele fala 19.200 é muito pouco. E aí, ele soma de novo. Aí, eu vou aqui, ó, depois do continua, eu vou repetir esse negócio aqui, ó. Repetir isso aqui embaixo só para você ver. Salário depois do while. Só para mostrar aqui. Enquanto e o salário... depois que ele sai daqui, aqui embaixo, quanto que vale a variável salário? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vamos atualizar. Opa, temos um errinho aqui. Ah, faltou o ponto e vírgula aqui em cima, ó. Já achei o erro. Olha lá. Então, 1.200 lá, 19.200, continua. Ó com quanto saiu a variável? 21.200. Por que ela vale 21.200? Simples. Quando estava em 19.200, ele mostrou aqui, ó. Ele fez 19.200. É menor que 20 mil? Sim. Então, mostra o salário de 19.200 e soma mais 2.000. Vai para 21.200. 21.200 é maior que 20 mil? Sim. Então, ele já sai fora para cá. E ele não mostra 21.200 aqui. Aí eu estou mostrando aqui só para você ver com quanto que a variável salário saiu de dentro dessa estrutura de repetição. Então, está aí o exemplo do while. Vamos fazer aqui um último exemplo para encerrar. Um exemplo com o do while. É quase a mesma coisa. Só a condição que vai para baixo. Ele executa primeiro. Aqui um exemplo. Ó. Ele faz e testa no final. Esse exemplo que nós implementamos aqui,
Vou até mostrar ele aqui de novo. Qual que é a diferença do while para o do while? O nosso, ele já testa. Se for falso, ele não faz nada e vai embora. Tá? Esse do while, ele faz e depois testa se é verdadeiro, tá? Então é só essa diferença. Então não vou nem mostrar esse exemplo do while, não. Eu vou direto para o for. O for é bastante interessante. O for, ó, o for já trabalha com uma variável. Então vamos fazer um for aqui no exemplo 14. Esse aqui é o 13. Deixa eu copiar ele, fechar. Vamos fazer o 14 para encerrar a aula de hoje. PHP prog14.php. Vamos abrir o nosso prog14 que está aqui, botão direito, editar em uma nova aba, prog14, vamos dar um belo de um Ctrl V. Vamos apagar tudo isso aqui. E vamos apagar esse aqui, vamos deixar só o continua aí, que o continua tá simpático. A gente entender que continua o código depois. Então, vamos lá. Tem aqui, ó. Vou botar uma mensagem aqui. Iniciando os trabalhos. Ponto e vírgula. Aí, vou fazer um for. Ó, olha a estrutura de novo. Como é que é isso aqui? O for. Tem uma estrutura aqui, e aqui dentro é tudo que vai ser processado enquanto o for estiver ativo. Como é que é o for? O for eu vou criar uma variável qualquer. Vou chamar de... Opa, apaguei o parênteses aqui. A variável vai ser, sei lá, $G. $G vai começar com o valor 5. Acho que é ponto e vírgula, né? Deixa eu ver, só conferir aqui. É ponto e vírgula que separa, ó. Então, o $G começa com 5, ponto e vírgula. Enquanto o $G for menor do que 72, enquanto o $G for menor que 72, o que eu vou fazer? $G é igual $G mais 4. Então, vamos lá, gente. É porque o for, ele já faz um processo de repetição automatizado. Aqui eu estou estabelecendo que tem uma variável $G que tem o valor inicial 5. Enquanto a variável G for menor que 72, ele vai fazer tudo o que a gente colocar aqui dentro. Vamos colocar algumas linhas aqui. G agora vai estar igual a... Vamos concatenar aqui o $G. Mais uma vez. Vou colocar só um BR dessa vez aqui, tá? Só para mudar de linha. Aí eu vou colocar um outro eco aqui. Vai ser um... espaço... Vamos para o próximo. Vou colocar entre parênteses isso aqui, ó. Colocando alguns espaços aqui, só para a coisa não ficar muito colada. Pronto. Então, vamos entender novamente como é que funciona a brincadeira. Eu tenho um for. Nesse for, eu estabeleci o seguinte. Qual que é a situação inicial? G começa com 5. Quando é que deve parar? Quando o G não for mais menor do que 72. O que deve fazer a cada execução do bloco? O bloco está aqui, ó. O bloco sempre está entre o abre-chave e fecha-chave. Então, esse bloco. O que faz depois de processar o bloco? Faz G é igual a G mais 4. Então, se G valia 5, 5 mais 4, 9, o G passa a valer 9. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos salvar esse negócio aqui e vamos testar agora o nosso prog14. E depois vamos repassar o código. Então,
Então, olha lá, iniciando os trabalhos, o que ele fez? Fez a linha 3. Depois ele mostrou G igual a 5. Vamos para o próximo. Então, ó, G vale 5. 5 é menor que 72? Sim. Então, ele mostrou G igual a 5 e mostrou, vamos para o próximo. Voltou aqui em cima, G igual a G mais 4, que é 9. 9 é menor que 72? Sim. Então, mostra o G igual a 9 e mostra, vamos para o próximo. Voltou aqui, 9. 9 mais 4, 9 mais 4, 13. Então, o G agora vale 13. 13 é menor que 72? Sim. Então, vamos fazer de novo. G igual a 13, vamos para o próximo. G igual a 13, vamos para o próximo. 13 mais 4, 17. Então, G agora vale 17. 17 é menor que 72? Sim. Então, ele continua. Mostra o G e vamos para o próximo. Olha lá, ó, 17. E assim ele vai até o 69. Por quê? Porque quando ele chegou no 69 aqui, ele falou G igual a G mais 4. 69 mais 4, 73. 73 é menor que 72? Não. Então, sai fora e vamos continuar a execução do bloco. Foi o que ele fez, ó. Continua. E aqui fora, o G está com 73, que foi o último valor que ele calculou aqui, ó, que é o 73, que deu falso, que ele saiu fora. Tanto é que se a gente botar o G aqui dentro, ó, vamos botar o G aqui no finalzinho, dólar G, só para a gente ver com quanto que o G saiu lá de dentro do for. Salvou, atualizou. Vai, aqui, ó, o G saiu com 73, ó, falei que saiu com 73, porque foi quando deu 73, ele saiu fora aqui e continuou o fluxo do programa. Ok? Então, o PROG 14 é o nosso último exemplo da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade. Se não há dúvidas... Isso, Ana Júlia, você quer mostrar a atividade, né? E deixa eu tirar aqui a minha tela para você compartilhar a sua. Enquanto você prepara aí, eu vou abrir o Syscad aqui para já lançar a sua nota. Vamos lá. Era o 5/9, né? Desculpa, não entendi. Isso, exatamente. Pode ir abrindo aí. Deixa eu pegar o Syscad aqui. Aqui, login. Ana Júlia, notas. Linguagem de programação. Esse aqui é o 5. Certo. Seis. Certo. Sete. Ok. Oito. Ok. Ok. Por favor, você só executa eles, por favor. Vou ter que abrir no Chrome, porque eu uso o Opera GX, eles não rodam no Opera GX. Você usou foi o Opera? Já tentei, não funciona. Esse aí que você está usando é qual? Opera? É o Opera GX. Botou o PHP, isso. Ai, perfeito. Show de bola. Beleza. Beleza.
Ótimo. Oito. Show. Show, show, show. Lindo, 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 Ana. Beleza. Já registrei sua nota aqui no Siscad, tá? Beleza. Beleza, Ana Júlia. Excelente final de semana para você. Bom descanso, bons estudos e até a próxima. Tchau. Você também, tchau.